Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje é aula de filosofia, a gente vai falar sobre a eudaimonia, né? Mas primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo e silencioso, deixar próximo a você livros, cadernos, canetas, borracha, fones de ouvido e vamos para a aula. É o eudaimonismo ou eudaimonia. A variação dessas palavras, né, gente, significa a respeito de uma doutrina que prega a felicidade como a finalidade de vida humana. Então, quando você ouvir falar em eudaimonismo ou eudaimonia, você já sabe que ele tem uma referência com a vida humana, né, e busca da sua felicidade. Segundo Aristóteles, a felicidade é uma finalidade, chamada de telos, maior e comum a todos os seres racionais. Nessa concepção teológica que busca apontar finalidades para as ações práticas, todas as ações humanas ocorrem visando alcançar algum estágio de felicidade. Então a gente está feliz, buscando felicidade constantemente. Temos os desejos, né, nossas buscas, e quando a gente alcança aquela felicidade, né, a gente já está vendo aqui uma outra felicidade que a gente quer alcançar. Então o ser humano ele é insaciável quando a gente se fala, né, assim, se tratando de felicidade. Então o ser humano ele nunca está satisfeito, então ele está sempre buscando essa eudaimonia, né? E ele está sempre em busca de uma nova felicidade. Essa busca, porém, não dá ao ser humano a plena liberdade de ação, pois essa deve estar em conformidade com a felicidade dos outros. Etimologia, né? Ou seja, o estudo da palavra, né? Eudaimonia é a palavra de origem grega formada a partir dos vocábulos eu, o bem ou aquilo que é bom, e daimon, que é Deus ou gênio intermediário entre os homens e as divindades superiores. Na cultura grega, daimon significa entidade capaz de guiar o caminho das pessoas. Traduções equivocadas relacionam daimon ao demônio, mas esse sentido não se sustenta. O daimon era a entidade que trazia a luz e a sabedoria divina à humanidade. Por ser a ponte entre os deuses e os seres humanos, em uma tradução livre, podemos dizer que eudaimonia é a ética da felicidade, ou ao voltar-se para a felicidade, pois é uma espécie de doutrina que coloca como finalidade última a sabedoria prática, necessária para que o agir humano alcance o bem supremo. A eudaimonia aristotélica está baseada na excelência da ação humana, que possibilita a virtude por meio do que Aristóteles chamou de mediana ou justa mediação da ação. Uma ação virtuosa e a que se esquiva dos vícios por falta de algo ou excesso do algo. E promove a ação prudente capaz de levar à felicidade. Sócrates também passa em suas falas nos diálogos platônicos, especialmente em A República, a ideia de que a virtude deve ser o fim maior das ações práticas para que se chegue a um estado de felicidade. Para sermos precisos, devemos entender que Aristóteles entende por felicidade a felicidade, né, deve ser e estar em conformidade com a boa vida. E essa nada mais é do que a vida contemplativa, ou a vida de um filósofo, né? Aquela vida de busca, aquela vida de dúvidas, aquela vida de estar sempre observando tudo que está à sua volta para adquirir experiências e assim você poder definir como é essa vida, né? Então essa vida contemplativa que Aristóteles falava, gente, era exatamente isso, era uma coisa de contemplação do cotidiano dele, né? Ou do indivíduo em si, que estava o tempo todo buscando, né, definições para a felicidade própria. Para o filósofo e a cultura grega em geral, o trabalho não era considerado algo bom. Por isso, na organização social grega, ele era reservado aos cidadãos ou os escravos, né? E os cidadãos produtores, que são os artesãos. Nessa hierarquia, logo acima dos que trabalhavam, vinham os soldados, depois os políticos, e finalmente acima de todos estava o filósofo, que deveria concentrar
todas as suas energias nas atividades de contemplação do intelecto e do espírito humano. Chamar o eudaimonismo aristotélico de intelectualista, pois colocava como finalidade de vida humana a busca pela contemplação do conhecimento. Além de Aristóteles, o Sócrates platônico apresentava importantes reflexões acerca da eudaimonia em sua perspectiva ética baseada na virtude. E por fim, deixo para vocês uma atividade, que é, em 20 linhas, descreva o seu projeto de vida e o que você planeja para alcançar suas metas de felicidade ou a sua eudaimonia, Então a gente aprendeu, gente, aqui nos nossos slides, que a eudaimonia aristotélica está baseada na excelência de uma ação humana que possibilita a virtude por meio do que ele chamava de mediana ou justa, de medida de ação. Então, assim, eu contemplava, eu estudava, eu buscava e estava sempre, deixando tudo na medida para que eu nem sofresse sobre os meus próprios excessos e conseguisse atingir assim a minha felicidade ou a minha realização pessoal a partir da contemplação do que acontecia à minha volta, certo? Então, os ensinamentos dele sobre eudaimonia se baseavam nisso, contemplar e buscar a felicidade através de limites medianos, Nada em excesso. Então, a gente estudou, a etimologia da palavra eudaimonia também, que é Deus ou gênio intermediário entre os homens e as divindades superiores. Essa palavra veio da cultura grega, e ela se refere a uma entidade capaz de guiar o caminho das pessoas. Então, quando você ouvir falar na palavra eudaimonia, você sabe que ela tem a ver com sabedoria, prática, bem supremo, etc. Então, em 20 linhas, você vai descrever o seu projeto de vida, o que é que você vai fazer, como você pensa, quais são os seus planos para um futuro próximo. Você não precisa fazer um projeto de vida para o fim da vida, faz ele para uma vida gradativa, do que você está planejando fazer, o que você planeja alcançar, que tipo de profissão você quer seguir, e isso é um projeto de vida. Quem tiver alguma dúvida, você pode dar uma pesquisada lá, o que é projeto de vida, e você vai fazer um projeto de vida e vai estar mandando para mim, dar o visto, ok? E a nossa aula vai ficando por aqui. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, sigam a gente nas nossas redes sociais e acessem a agenda eletrônica de vocês também. Lá vai estar o conteúdo das atividades de vocês, os slides e etc. Certo? A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos e valeu!